Se você puder, me acompanhe aí no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 1. Nós vamos colocar ali no Data Show. Amém. Se você não encontrou, você pode ler ali conosco, ou no seu telefone, não sei aonde você tem o hábito de ler. Mas está escrito assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor seu Deus os porá acima de todas as nações da terra. Eu quero ler mais uma vez com você a primeira frase que está ali, que diz: se vocês obedecerem. Se vocês obedecerem. Nós podemos nos ater somente ali, e nós já vamos ter informações, instruções o suficiente para nos levar de fato a termos a vida que Deus quer para cada um de nós aqui. Queridos, independente da história de vida que cada um aqui tenha, talvez se você se assentar comigo para contar a sua história de vida, quem sabe eu vou ficar chocada com tanta coisa que você já passou. Talvez você venha de uma história, de uma trajetória de vida tão triste, tão desafiadora, com tantos percalços no caminho, que ao olhar para a sua vida hoje, você pode concluir que de fato você só chegou até aqui porque Deus quis que você e eu chegássemos. Agora, independente da história de vida que nós tenhamos, independente da família que você veio, do lar que eu vim, do nosso poder aquisitivo, querido, independente de todas essas coisas, existe um plano minucioso da parte de Deus para a vida de cada um de nós. Olha, você pode se sentir o pior dos seres humanos. Você pode se sentir alguém tão indiferente dos outros, porque talvez a sua história é tão manchada por tantos erros que você já cometeu, que talvez isso te leve a pensar que muitas das coisas que você ouve falar sobre Deus não são para você. Porque infelizmente é isso que o pecado faz com a gente. Infelizmente é isso que a desobediência gera na nossa vida. Drasticamente, o que mudou a nossa trajetória, o que faz com que a gente viva tantas coisas que não estão dentro do plano de Deus, foi o pecado. Você acha que Deus queria para nós o caminho mais difícil? É claro que não. Você acha que Deus, como um pai, Ele se alegra em ver muitas vezes você e eu passarmos por situações onde já não era mais para nós estarmos passando, já era para a gente estar lá na frente, mas porque muitas vezes nós deixamos de ouvir e obedecer a voz de Deus. Sabe, querido, eu não sei como você sobreviveu até aqui, eu não sei da sua história de vida, mas o que eu preciso te entregar nessa noite, a palavra que eu preciso te dizer nessa noite, é que quem sabe a correção dos erros, as situações que você tem vivido, elas não vão ser da maneira como você e eu pensamos. Se a gente quer corrigir as coisas da nossa vida, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, e olha, eu gosto sempre de falar uma coisa aqui na igreja, eu pergunto, eu falo, olha, eu sei que se eu perguntar para cada um aqui, todo mundo vai dizer que quer melhorar. Ninguém acorda pela manhã pensando, opa, ontem eu fui melhor, hoje, quer saber, eu vou dar uma piorada. Querido, a maioria das pessoas está buscando no mínimo
ter paz. A maioria das pessoas está no mínimo buscando entender o motivo pelo qual elas vão viver. Porque essa vida é muito curta, ela passa muito rápido. Mas é por isso que as promessas do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina. E Ele diz que Ele colocou no coração do homem, do ser humano, algo chamado eternidade. E todas as vezes que nós nos afastamos desse plano, cada vez que nós caímos, cada vez que nós fracassamos, sabe qual que é o lugar de Deus? Ele sempre está buscando consertar. Ele sempre está buscando nos aproximar. Ele sempre está buscando reparar as feridas do nosso coração. Ele sempre está buscando colocar as coisas em ordem. Mas para Deus fazer isso, você e eu precisamos ouvir e obedecer. Sabe, querido, algo que o Senhor tem me falado nesses últimos dias é sobre nós colocarmos ordem na nossa vida. É sobre nós colocarmos as coisas na ordem que elas têm que estar. Sabe, querido, eu queria tanto poder conseguir. Às vezes o coração que Deus coloca na gente é esse. Sabe o que é? Às vezes a gente prega com tanto ímpeto aqui, com tanto vigor, entrega tudo, porque às vezes a minha vontade, querido, é poder descer aí, às vezes chacoalhar um, chacoalhar outro, falar: você não está entendendo. Talvez você não tenha entendido ainda que existe um tempo oportuno de Deus para fazer algo na sua vida que Ele ainda não fez. Só que para isso acontecer, Ele está mandando falar para a gente: coloca a sua vida em ordem. Querido, quantos de nós estamos vivendo uma vida bagunçada, uma vida desorganizada em todos os sentidos. Sabe, querido, ontem eu estava, não hoje, passando tão rápido que eu estou perdendo a noção do ontem e do hoje. Estava passando ali pelaquela pracinha do Alterosa. Quantos de vocês viram a reforma que fizeram lá? Vocês viram? Ficou linda, não ficou? E eu estava passando por lá hoje com a minha mãe, e a gente olhou e eu falei: mãe, olha lá. E ela: olha para você ver, tiraram toda aquela lixaiada daqui, plantaram as plantinhas no lugar, mudou a iluminação, irmão, ficou a coisa mais linda. Ficou a coisa mais linda. E agora você vê as crianças lá brincando, você vê as famílias lá se encontrando. Sabe, amados, quando o Senhor entrega essa palavra para esse povo, sabe o que Ele estava dizendo? Vocês precisam colocar a vida de vocês em ordem. E a primeira ordem que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a minha voz e me obedecerem, se vocês pararem de ouvir outros deuses, se vocês pararem de ouvir outras coisas e começarem a ouvir a mim em primeiro lugar, eu vou fazer com que as coisas sejam diferentes. Sabe por que eu te dei esse exemplo? Querido, sabe por que você e eu às vezes não estamos desfrutando de muita coisa na nossa vida? Porque infelizmente não colocamos ordem naquilo que compete a nós colocarmos. Quantas pessoas estão vivendo uma vida bagunçada emocionalmente, uma vida bagunçada espiritualmente, ainda não decidiu a que Deus seguir, ainda não decidiu qual é a fé que vai professar. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: se eu tivesse uma coisa só para te dar, e eu soubesse da importância que tem na sua vida, eu te daria essa instrução que eu vou te dar agora. Escolha logo, de uma vez por todas, qual Deus você vai seguir e qual tipo de fé você vai ter. Escolha rápido. Sabe por quê, querido? Porque dessa decisão vai depender não só os próximos passos da sua vida, mas de toda a nossa trajetória, de toda a nossa história. Quantas pessoas estão com uma vida bagunçada espiritualmente? Elas ainda estão buscando uma referência principal em pessoas. Tudo que ouvem, elas acreditam. Tudo que escutam, elas vão absorvendo igual uma esponja. Daqui a pouco já não estou acreditando mais em Deus, já não estou acreditando mais na palavra, já não estou acreditando mais nas coisas que são do Senhor. De tanto que absorve, que escuta, daqui a pouco não está acreditando mais na família.
não está acreditando mais no compromisso. Sabe o que é isso? Desordem, desorganização. Pessoas que estão com uma vida desorganizada, mas estão, querido, contando os dias para viver um milagre. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que Jesus foi fazer um milagre, primeiro Ele colocou ordem no lugar que Ele estava. Como que eu vou te provar isso? Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus falou: organiza a multidão, organiza o grupo. E sabe o que Ele fez também? Organizou as sobras. Nada vai ser jogado fora aqui. Quando você não organiza a sua vida, você joga fora coisas essenciais. Quando eu não organizo a minha vida, quando eu não coloco as coisas em ordem, meus irmãos, quantas pessoas estão com a vida, nos relacionamentos bagunçada, está no 5º casamento, mas ainda não deu certo. É um filho com cada pai, é um para cá, é um outro para lá. Famílias desorganizadas, perdendo o essencial. Quantas pessoas estão com o coração desorganizado, com princípios fora do lugar. Era isso que Deus estava falando. Ele falou: olha, vocês têm que ouvir a voz do Eterno, vocês têm que obedecer os mandamentos que eu estou falando para vocês. Vocês precisam colocar em ordem a casa de vocês. Sabe o que eu sempre aprendi? Minha mãe sempre ensinou desde criança. Minha mãe sempre falava assim: olha, bagunça é do diabo. E volta e meia a gente sempre via minha mãe numa quebradeira lá no fundo do quintal. Volta e meia minha mãe estava pegando as coisas, jogando aquela coisa arada, velha arada fora. E ali ela organizava. Irmão, daqui a pouco, aquele lugar que não servia para nada, a gente estava lá brincando, porque estava limpo. Alguém chegou, alguém organizou. E aqui eu quero dizer uma coisa muito delicada para você, principalmente para você que é mulher, que é moça. Deixa eu te falar, a sua casa representa sim o seu estado emocional e espiritual. Não estou dizendo que você tem que ser escrava da limpeza, não estou dizendo que seu marido não pode te ajudar, mas aqui, não queira a ordem fora, quando ela ainda não chegou dentro. Isso também serve para o nosso coração. Não queira que Deus venha colocar as coisas em ordem fora de você, se dentro de você as coisas estão fora do lugar. Sabe o que Deus disse para esse povo? Deus falou para eles assim: olha, se vocês me ouvirem atentamente, o que é isso? Não se distraírem. Irmãos, a bagunça distrai a gente. Talvez a sua bagunça interna está te distraindo de ouvir a voz de Deus. Talvez a desorganização externa da sua vida, da sua casa, não tem hora para nada, não tem momento para nada. Irmãos, isso tem a ver com a nossa fé, sim. Isso tem a ver com a nossa fé, sim. Você tem que entender que Deus colocou em você, colocou em mim a presença dEle, e aonde nós estivermos tem que haver ordem. Você quer viver um ano de 2025 abençoado? Você quer viver as promessas de Deus? Coloque em primeiro lugar, defina como você vai ouvir a voz de Deus. Se eu não tenho organização de um tempo, são 24 horas num dia. Quantas pessoas são desorganizadas com o seu tempo e acabam terminando o dia, a semana ou o mês, não faz o que precisava ser feito, mas o que não era para ser feito, fez, que é uma beleza. Sabe o que é isso? Falta de ordem, falta de organização. E você sabe o que a palavra nos ensina com isso? Que nós precisamos urgentemente alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, sim. Que não há sucesso fora da vontade perfeita de Deus. Não tem como, amados, a gente pode chegar aqui e é lindo, não é maravilhoso? Eu particularmente, querido, sou edificada demais quando a igreja está cantando, as vozes se levantam, a gente ouve a palavra. Mas eu quero te perguntar, com qual tipo de ordem o Espírito Santo está se encontrando quando a gente sai daquele portão?
Com qual tipo de conduta nós estamos caminhando para mais uma jornada na nossa vida? Com qual tipo de conduta nós estamos querendo acessar as promessas de Deus? Porque Deus não quebra promessas, Deus não quebra princípios. Só que é o seguinte: existe uma maneira para viver as promessas e a vontade de Deus para mim e para você, querido. Eu não sei o que você vai precisar colocar em ordem, mas eu estou te entregando uma palavra. A palavra que Deus me entregou é: coloca em ordem a sua vida. Comece a entender que eu não estou improvisando com você, eu não estou improvisando com a minha igreja. Querido, Deus não faz nada inútil. Ah, mas por que tem genealogia na Bíblia? Deus não colocou nada aqui inútil. Ah, mas por que tem um livro chamado Números na Bíblia? Deus não colocou nada aqui inútil. Você pode não concordar, você pode resistir, você pode falar, pessoas aí podem dizer que ela está atrasada, pessoas podem dizer que tem que ser atualizada, mas Deus não colocou nada aqui que seja inútil. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a nossa vida. Tudo aqui é para o seu bem, é para o meu bem. Agora eu te pergunto, querido, será que nós vamos conseguir viver aquilo que Deus tem com a gente, levando a vida como a gente está levando? Querido, se nesse ano eu vou te falar, e às vezes as pessoas podem dizer assim, mas o que é que isso tem a ver? É por isso que a gente precisa da palavra, é ela que nos revela aquilo que a gente não sabe. Como que está a sua vida financeira? Você vai deixar de dormir mais alguns meses, dias esse ano, por causa de consumismo, fatura de cartão estourada, seja lá o que for, nome no SPC, Serasa. Pastor, mas hoje em dia a gente não faz nada se a gente não fizer dívida. Não é sobre compromissos financeiros que eu estou falando, eu estou falando sobre excesso, sobre desorganização. Às vezes não consegue estar num tempo de qualidade com Deus, porque a mente está tão atribulada, a mente está tão perdida, tão desesperada. Querido, isso também é bíblico. Isso fala do nosso testemunho. Você sabe por quê? Deus não quer que você perca a sua paz por nada. Então deixa eu te falar, é hora de nós colocarmos a nossa vida em ordem. Você está devendo o quê? Está devendo perdão? Porque a Bíblia diz, em nada deveis, a não ser no amor. Nós vamos ser eternos devedores de Deus. Nós não vamos conseguir pagar. Você está devendo respeito para alguém? Está devendo honra para os seus pais? Para a sua esposa, para o seu marido? Está devendo reconhecimento? Em nada deveis, a não ser o amor. Está devendo reconciliação? Então conserta a sua vida. Está devendo perdão? Volta atrás, calça a cara, se humilha, mas faz o que tem que ser feito. Queridos, que nós venhamos entender que a palavra de Deus vem para nos ensinar, para nos exortar. E você sabe por que Ele faz isso? Porque apesar de você e eu não sabemos o que nos espera, Deus já foi lá. Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. E vai valer a pena você fazer o que for preciso para andar na direção dEle para você. Outra coisa, escolha com quem você vai andar. Está andando com gente desorganizada? Preocupa não, daqui a pouco você vai ser o próximo. Não é maldição não, é a verdade. Está andando com gente que quer mais de Deus? Você vai ser o próximo que vai estar queimando por Ele. Está andando com gente que está buscando se desviar dos maus caminhos? Fica tranquilo, essa pessoa não vai te colocar em roubada, mas certamente ela vai te apresentar uma saída, uma solução para a sua vida que vai valer a pena.
Coloque ordem nos seus relacionamentos. Decida quem vai com você e quem fica nessa jornada. Jesus Cristo fez isso. Mesmo escolhendo 12, tinha um lá no meio que ficou. Sabe o que isso mostra? Que para colocar ordem na nossa vida, você vai ter que ser mais seletivo com os convites que você aceita, com os lugares que você entra, com as oportunidades que você abraça, com as coisas que você e eu acatamos na nossa vida ou não. Era um concerto com aquele povo que Deus estava fazendo aqui em Deuteronômio 28, diz para eles: se vocês fizerem assim, o que é o se? É uma condição. Mas Deus, Ele não faz tudo pela graça? Faz. Mas não é porque é de graça. É o que não custou nada para alguém, ou melhor, não custou tudo para Ele. Não é porque é de graça, não é porque foi pela graça que tem que ser desprezado, que tem que ser desperdiçado. Custou um alto preço, e esse preço foi suficiente, e o único, não vai precisar de outro mais. Conserte a sua vida, querido. Conserte-se com você mesmo. Coloque em ordem o que você anda pensando de você, querido. Às vezes tem pessoas que acham que porque estão tristes, elas têm o direito de pensar tudo que elas querem delas mesmas e fica por isso mesmo. Não fica. Tome muito cuidado com seus pensamentos. Tome muito cuidado com aquilo que você deseja quando você está revoltado. Tome muito cuidado com aquilo que você pede quando você, por alguma coisa, você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está com você. Tome muito cuidado. Saiba que o que Deus está trazendo para nós, amados, é o entendimento de que Ele quer sim que nós vivamos uma vida vitoriosa, mas que antes nós precisamos obedecer as orientações dEle para a nossa vida. Você precisa colocar ordem na sua vida? Eu preciso, querido. Essa ordem não começa daí para cá não, viu? Ela começa daqui para aí. Quando eu trago uma palavra como essa para a igreja, é porque ela veio primeiro para mim. Ela veio primeiro para o meu coração. E o Senhor já está trabalhando ela dentro de mim. Ele já está me confrontando com ela. Ele já está me chamando a uma decisão. Diga comigo: Deus está me chamando para uma decisão. E é você, sou eu quem vou decidir. Se eu vou querer ouvir, ou se eu vou querer continuar vivendo no meio dessa bagunça e depois dizer: é porque Deus, Ele não me ouviu. É porque Deus, Ele está distante. Não, querido. Deus está perto de você. Mais do que estar perto, Deus está dentro de você. Sabe, querido, se a gente se ocupar dessa palavra, e você ir agora na sua mente, no seu coração, você definir que você vai colocar ordem na sua vida para viver e obedecer às promessas do Senhor, querido, ninguém te segura. Sabe por quê? Não é uma receita que eu estou te dando, é o que a palavra do Senhor está dizendo. E essa palavra, ela tem poder. Talvez você fale assim: Natália, mas lá na minha casa é tudo tão bagunçado. O meu pai e minha mãe, sabe, meus irmãos ou o meu marido. Querido, comece acertando as coisas com você primeiro. Eu sempre aprendi isso. Não importa a bagunça que está em volta de mim, o lugar aonde me colocaram, eu vou fazer a diferença aonde eu estiver. Para de esperar recurso para você fazer o melhor, querido. O maior recurso que você poderia ter, Deus já te deu. É a sua vida, é a minha vida. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Talvez você ouvindo essa mensagem, você, assim como eu, entende que precisa dessa palavra. Pastor, olha, eu vou te falar a verdade.
minha vida está uma bagunça. Eu vou te dizer, querido, que tem coisas na nossa vida que vem mesmo e que tira a gente do chão e vira a nossa vida de ponta cabeça. Você já viveu algo desse jeito? Eu já. Às vezes é uma notícia, às vezes é uma situação. Agora eu te pergunto, tem como eu estar preparado para aquilo que eu não sei que vai acontecer? Não. Agora é o seguinte, tem como eu estar organizado hoje com o que eu tenho? Tem, querido, tem. Aí tem. Então, o que eu quero dizer para você, querido, é que o Senhor está nos chamando a um conserto com Ele. Consertar a nossa vida. Decida o que você vai carregar com você e o que vai ter que ficar para trás. Decida o que precisa entrar na ordem. Decida o que precisa de alinhamento na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, você não vai colocar nada em ordem sem pagar um preço não, viu? Sabe como que você coloca a vida em ordem? É você estando disposto a renunciar àquilo que está justamente causando a desordem. Comprar é bom, amados? Oh, uma maravilha. Que beleza é comprar, gente. Oh, que maravilha. É de Deus comprar, não é? É, amados. Só que é o seguinte, isso está gerando desordem na sua vida? Talvez você vai ter que dar uma segurada. Renunciar a algumas coisas. Estar com certas pessoas estão levando você a se perder facilmente. Você vai ter que renunciar a essas pessoas. Sabe aquele negócio de eu queria ir, mas não vou? É por aí. Mas eu vou te falar, às vezes você evita tanta coisa sabendo falar um não. Às vezes a gente evita tanta coisa sabendo o lugar que tem que estar, as pessoas com que tem que estar e quando também não tem que estar. E eu posso te afirmar uma coisa, o Senhor estará com você e comigo em todo o tempo. Talvez você fale, como é que eu vou saber? Meus irmãos, eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, já veio tanta coisa aí na sua cabeça que você precisa mudar, né? Não vem? Ou é só comigo enquanto eu estou falando aqui? Sabe o que é isso? Deus ama você de uma forma tão grande que Ele não te deixa errar sem saber. O que você precisa pôr em ordem, querido? A palavra de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez a primeira coisa que você vai precisar pôr em ordem é o que eu disse aqui, a sua fé. Talvez você não decidiu ainda que Jesus Cristo é o seu Senhor, o Salvador da sua vida. Querido, você está esperando o quê? Ah, mas porque eu não gosto de religião. Beleza, não precisa gostar de religião não. É só você aprender a amar Jesus. Não preocupa com o resto não. Aprende a amar Jesus, que você não vai ter problema nenhum com religião, seja com o que for. Aprenda a amar a Jesus. Aprende a amar Jesus. Ele vai te dar discernimento para você saber essas vozes que estão se levantando aí na sociedade, se levantam o tempo todo. E parece uma coisa estratégica, mas é. Às vezes é num dia que você está mais ou menos assim, você ouve uma coisa e você começa a pensar, não é que é mesmo? Quando você já começou a pensar, não é que é mesmo? Você já está abrindo seu coração e dizendo, é uma coisa que eu posso considerar. O Senhor vai ajudar você, querido. Deus ama você. Deus me ama o suficiente para me aceitar como eu estou, mas não para me deixar permanecer da maneira como estou. Ele vai mudar o seu coração. Vamos orar? Pai, sobre a Tua palavra. É sobre a Tua palavra, Senhor, que nós oramos. É sobre a Tua palavra que nós caminhamos. Naquele dia o Senhor chega para aquele povo, o Senhor declara a sua voz e diz, olha, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês seguirem aquilo que eu estou dizendo, eu vou fazer com que vocês prevaleçam. A Tua palavra continua dizendo, vocês vão ser abençoados quando entrarem, vão ser abençoados quando saírem.
A minha bênção estará com vocês no campo. A minha bênção estará com vocês na cidade. Aonde você estiver, a minha bênção estará com você. Mas precisa ouvir a minha voz. A minha oração nessa noite, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui juntamente comigo é: Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais. Toda desordem que tem se estabelecido, Senhor, tudo aquilo que tem tentado nos distrair nesses dias, nos tirar do centro da Tua vontade, Pai, eu oro aqui para que relacionamentos sejam curados, para que famílias sejam restauradas, Senhor, para que os sonhos do Senhor se realizem através de cada um de nós. Pai, mesmo que não saibamos o que o Senhor tem para nós, queremos estar preparados no dia, queremos estar prontos e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Tenho pecado, tenho falhado sim, mas também tenho procurado diligentemente, a cada dia, em cada instante, observar a Tua palavra. Senhor, que como o salmista Davi disse: ah, Pai, abre Tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Esse mesmo salmista Davi disse: eu vou observar a Tua lei, porque quando eu observo a Tua lei, eu me preservo. Quando eu observo, quando eu obedeço, eu permaneço firme em quem Tu és. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui agora por cada casa, cada família aqui representada. Meu Deus, cada pessoa chamada pelo Senhor, designada a viver o seu propósito, que venha se despertar para entender: ah, eu preciso viver o que o Senhor está falando, eu preciso obedecer, eu preciso seguir a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos direcionar em cada passo que formos dar. Seja assim, Pai, o primeiro na nossa vida. Direcione, Pai, que haja ordem. Que haja ordem na nossa vida, Senhor. Que haja ordem dentro de nós, ó Pai. E que assim possamos honrar o Teu nome e glorificar o nome do Senhor aonde quer que nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que você possa abraçar essa palavra para a sua vida. Assim como eu vou buscar todos os dias, e é algo que eu decidi com Deus. Eu quero andar com a minha vida na ordem que Ele quer para mim, querido. E não se assuste, porque essa ordem, ela é muito diferente da ordem que a sociedade ensina. Mas uma coisa eu posso te afirmar: eu nunca vi alguém que se comprometeu com Deus se decepcionar com Ele. Em nenhum lugar na Bíblia, em toda ela, você nunca vai encontrar alguém que decidiu ser fiel ao Senhor, que disse: ah, não valeu a pena, eu poderia ter ficado na vida em que eu estava. Não, Ele é um Deus fiel. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a sua vida. Quero fazer um convite muito especial para vocês.